As estrelas que você vê hoje podem ser as últimas da história humana. Em volta da Terra, mais de 9.000 satélites da Starlink já formam uma teia de metal que não existia há poucos anos. Imagina acordar em um dia comum e, em poucos minutos, perceber que algo saiu do lugar. Aviões perdem precisão, cartões falham, sistemas de navegação ficam instáveis. Não houve explosão, não houve ataque, não houve aviso. O problema já estava girando em silêncio acima da sua cabeça. Enquanto você vive sua rotina aqui embaixo, essa teia continua crescendo, satélite por satélite e lançamento após lançamento, silenciosa, invisível e eficiente demais para chamar a atenção. No centro dessa revolução está a Starlink, o projeto da SpaceX para cercar o planeta com pequenos satélites de internet em órbita baixa. A promessa é poderosa, levar conexão rápida para praticamente qualquer lugar do mundo. Mas para isso funcionar, não são dezenas de satélites, são milhares. Hoje, essa constelação já passa de 9.000 unidades em órbita e há autorização para pelo menos 12.000. Nos planos, o número pode chegar a dezenas de milhares. A curva é simples de entender. A cada ano, entram centenas, às vezes milhares de novos pontos brilhantes no céu. E esse número só cresce. Quando você olha para o céu e vê um trenzinho de luzes cruzando o horizonte, é muito provável que esteja vendo uma fila de satélites da Starlink. O que começou como uma constelação virou uma mega constelação. E isso não está mudando apenas o visual do céu noturno. Está mudando o jeito como a órbita da Terra funciona. A Starlink não está sozinha. Outras empresas e países já desenham suas próprias redes com milhares de satélites. Mas ela foi a primeira a acelerar esse processo numa escala que ninguém tinha experimentado antes. Em poucos anos, a quantidade de satélites ativos em órbita baixa praticamente dobrou. E boa parte desse salto veio dessas novas constelações de comunicação. A pergunta é: o que acontece quando esse número passa de um ponto que não tem volta? Quanto mais satélites colocamos lá em cima, mais dependentes nós ficamos deles aqui embaixo. Comunicação, bancos, aviação, energia, sistemas de emergência, internet em áreas remotas, navios no meio do oceano, aviões cruzando o planeta, tudo começa a conversar com essa camada de máquinas que circunda o planeta. É conveniente, é impressionante, mas é frágil, porque a órbita baixa da Terra não é um vazio infinito esperando ser ocupado. É uma faixa específica, disputada e congestionada, onde tudo se move a velocidades absurdas. Satélites completam uma volta ao redor do planeta em pouco mais de 1 hora. Não existe freio. Não existe acostamento. Tudo depende de cálculo preciso e de uma confiança quase cega de que nada vai sair do lugar na hora errada. Agora imagine essa faixa cada vez mais cheia de satélites da Starlink e de outras constelações, todos cruzando caminhos, manobrando e desviando, enquanto o mundo inteiro se apoia neles. Basta um erro, um atraso, uma falha de software ou uma tempestade solar mais forte para essa rede sair do controle. Cada satélite precisa de pequenas manobras para corrigir rota e desviar de outros objetos. Cada correção consome combustível. E combustível quando acaba, o satélite deixa de obedecer comandos e passa a seguir apenas a física. Fica ali, rápido demais, cego demais, perigoso demais. Alertas de aproximação perigosa já acontecem todos os dias. Quase sempre termina bem. Pequenos desvios, pequenos ajustes, um satélite sobe um pouco, outro desce, e a vida segue. Mas quando o alerta vira rotina, ele deixa de soar urgente. Até o dia em que um desses encontros normais escapa do controle. É aqui que o risco muda de escala. Uma colisão em órbita não termina na colisão em velocidades orbitais. Um impacto transforma um satélite inteiro em centenas, às vezes milhares, de fragmentos. Cada fragmento vira um projétil independente. Um choque gera detritos. Detritos aumentam a chance de novos choques. E a cascata começa. Imagina uma rodovia já congestionada, onde um acidente espalha pedaços de carro pela pista. Agora, troca os carros por satélites e a pista por uma faixa orbital, onde tudo se move dezenas de vezes mais rápido que uma bala de fuzil. Nessa velocidade,
um parafuso solto tem a força de uma granada. Não existe acostamento, cada pedaço que se solta vira munição em potencial. Esse é o coração da síndrome de Kessler, um efeito dominó em que mais satélites significam mais detritos, e mais detritos significam mais chances de colisão, até que certas órbitas fiquem praticamente inutilizáveis por décadas. Em vez de uma humanidade explorando o sistema solar com liberdade, você tem uma civilização cercada pelo próprio lixo, tentando encontrar corredores seguros em meio a um enxame de projéteis invisíveis. Se você achou exagerada aquela sequência de destruição em cadeia do filme Gravidade, saiba que a ideia por trás da cena veio justamente desse tipo de cenário que cientistas levam a sério. A diferença é que, na vida real, não teria trilha sonora nem cortes dramáticos. Seria uma mudança lenta, acumulada, fechando portas, sem que a maioria sequer percebesse. E isso tudo já seria assustador se o único problema fossem os satélites entre si. Mas existe um jogador que nenhum software consegue controlar: o Sol. Tempestades solares fazem parte do comportamento normal do Sol quando são fortes. Podem aquecer as camadas superiores da atmosfera da Terra. Essa camada se expande e fica um pouco mais densa para quem está em órbita baixa. Para os satélites, é como se um ar invisível ficasse de repente mais pesado. Eles começam a perder altitude, a gastar mais combustível, a entrar numa queda lenta. Isso já aconteceu em 2022. Uma tempestade geomagnética atingiu a Terra e derrubou cerca de 40 satélites lançados de uma constelação de internet em poucas horas. Não houve guerra, míssil, explosão. Eles simplesmente encontraram um ambiente mais hostil do que o esperado, perderam altitude e queimaram na atmosfera. Num céu pouco povoado, isso seria apenas um prejuízo técnico. Num céu saturado por milhares de satélites, como os da Starlink e de outras constelações, o efeito muda de escala. E o mais inquietante é que as tempestades que já derrubaram satélites estão longe de ser as mais fortes que o Sol é capaz de produzir. Eventos históricos, como o famoso evento Carrington, mostram que supertempestades solares são raras, mas possíveis. Antes, o risco era que elas queimassem fios de telégrafo. Agora, o que está em jogo é uma teia de megaconstelações modernas que envolve o planeta inteiro. Só que os satélites não desaparecem sem deixar rastro. Quando reentram, eles também mudam a química da atmosfera. Quando um satélite cai e se desintegra, o rastro de luz parece bonito, quase poético, mas o que sobra não some. O material vaporiza e vira um pó metálico microscópico, principalmente óxidos de alumínio, que fica preso nas camadas altas da atmosfera. Reentradas acontecem todos os dias, uma aqui, outra ali, parecem detalhes, mas somadas por anos significam toneladas de metal injetadas exatamente na região que abriga a camada de ozônio, a blindagem natural que nos protege da radiação ultravioleta mais agressiva. É como se estivéssemos mexendo, aos poucos, no escudo do planeta, sem saber direito quais são as consequências a longo prazo. Enquanto mudamos a atmosfera, também mudamos a forma como enxergamos o próprio céu. Crianças deitadas no quintal já não contam apenas estrelas. Elas veem fileiras de luzes cruzando o céu em linhas perfeitas. Para quem vê pela primeira vez, parece mágico. Para quem observa o céu há décadas, é um aviso, um futuro em que a Via Láctea vira lembrança rara. Boa parte dessas trilhas vem justamente de constelações de comunicação como a Starlink, espalhadas ao redor do planeta. Em observatórios pelo mundo, imagens começam a chegar riscadas por trilhas artificiais. Projetos que buscam asteroides potencialmente perigosos passam a lidar com mais ruído, mais confusão e menos tempo de reação. Não é só beleza que se perde, é margem de segurança. E, quanto perdemos visão do universo, o céu também virou um campo de batalha invisível. Hoje, constelações de satélites não servem apenas para conectar casas e navios. Elas se tornaram parte essencial de conflitos modernos. Tropas, drones, centros de comando e logística dependem desses sinais vindos do espaço. Quem controla o sinal, controla a visão. Quem perde o sinal,
fica cego. Não é preciso desligar o planeta inteiro, basta interferir em regiões estratégicas, degradar o serviço em certos pontos, priorizar alguns usuários e deixar outros no escuro. Às vezes, só o fato de esse botão existir já muda o jogo. O céu deixou de ser neutro. Ele entrou na disputa. Ataques de jamming, interferência deliberada no sinal, tentativas de invasão digital e pressão para controlar antenas em solo já apareceram em diferentes cenários de tensão. A ideia de uma internet à prova de censura esbarra em uma realidade simples. Se você sobe o muro da informação até o espaço, regimes autoritários tentam subir junto. Tudo isso está acontecendo justamente na década em que estamos decidindo o futuro da órbita da Terra. Nas últimas décadas, o número de satélites em órbita baixa disparou. Estamos saindo de alguns milhares para dezenas de milhares de objetos ativos, muitos deles em megaconstelações comerciais como a Starlink, além de redes de outros países e empresas. Vários especialistas descrevem o momento atual como uma década crítica. É agora que decidimos se a órbita baixa vai continuar utilizável ou se vamos empurrar lá para um estado de risco permanente. O mais perigoso é que nada disso acontece de uma vez. Sistemas complexos não falham com um aviso claro. Eles acumulam tensão até mudar de fase. Cada lançamento parece pequeno. Cada licença parece inofensiva. Mas a soma empurra o sistema para um limite que ninguém sabe apontar com precisão. Talvez dê certo. Talvez a gente consiga coordenar, limpar, desorbitar rápido, limitar densidade, ou talvez descubra tarde demais que transformou o entorno da Terra numa gaiola orbital difícil demais de atravessar com segurança. O espaço continua lá. O caminho até ele é que pode ficar estreito demais. Então a pergunta final não é se a tecnologia é boa ou ruim. A pergunta é: quem decide quando o céu ficou perigoso demais? Quem paga o preço quando já não existe margem para erro? E até que ponto estamos confortáveis em viver num planeta cercado por uma teia de metal que a maioria nunca votou para construir? Se este vídeo mudou a forma como você olha para o céu, use isso. Observe e questione. Comenta o que mais te assustou, o que você acha que ninguém está levando a sério e que tipo de limite a humanidade deveria impor à órbita da Terra. Informação é a única coisa que não pode falhar primeiro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso mostra para o YouTube que você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo e fortalece essa comunidade de curiosos do universo. Este foi apenas o primeiro capítulo. No próximo, a história passa do limite. Quando o lixo espacial começar a cair, a órbita da Terra já estará em colapso. O link está na tela. Assista agora, antes que o próprio céu decida por nós.